Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 3, parte 3 do curso de regulamentos de tráfego aéreo dentro desta janela de piloto privado de avião. E nessa aula nós vamos falar das regras de voo IFR, beleza? Falamos na aula anterior das regras de voo VFR, que são as regras de voo visual. E agora nós vamos falar das regras de voo por instrumentos. Existem algumas diferenças, mas as regras de voo por instrumento nada mais é do que algumas regras mais intensas do que as aplicáveis às regras de voo visual, principalmente em termos meteorológicos, beleza? Então, vamos começar aqui a respeito do manual de regras do ar ainda, tá? Lembrando que nós estamos ainda em regras do ar sobre o voo IFR. E sempre começando as aulas de regulamentos com a bibliografia, tá? Nesta aula eu vou usar o manual de regras do ar do DCEA, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, conhecido como ICA 112, ou Instrução do Comando da Aeronáutica 112, também anexo 2 aí da ICAO, que é a Convenção de Chicago, algo que veremos em uma outra aula, o que foi a Convenção de Chicago, não é tema desta aula. E nessa aula, caso você for no capítulo 6 desse respectivo manual, você vai conseguir aí ver todas as informações que eu utilizei como base para formular e elaborar essa aula para vocês. Lembrando que todo e qualquer manual do DCEA sofre revisões periódicas, então sempre que você precisar verificar aí as informações de um manual do DCEA, sugiro que você vá até o site do DCEA, que lá vai estar sempre a versão mais atualizada, tá? E esses documentos são documentos de domínio público. Qualquer pessoa pode ter acesso, beleza? Basta entrar na internet lá e colocar ICA 112 que você vai ter acesso a esse manual. Eu vou deixar para vocês também aqui embaixo do vídeo o link do manual ICA 112, né, o manual de regras do ar. E aí vocês vão poder consultar também, ler o manual de regras do ar, caso achem necessário, beleza? E a respeito de siglas e abreviaturas, todas as aulas eu coloco algumas siglas e abreviaturas, umas já foram vistas, outras ainda não foram vistas, tá? Mas são siglas que eu considero importante e os regulamentos de tráfego aéreo, estão muito presentes nessas siglas. Sempre a gente vê algumas siglas embutidas no meio das frases dos regulamentos de tráfego aéreo. Então nada melhor do que nos adaptarmos com essas siglas, beleza? Primeira sigla aí, IFR, tá? IFR significa regra de voo por instrumentos. Toda vez que nós vemos IFR, uma aeronave voando IFR, ela está voando mediante regra de voo por instrumentos. Uma aeronave VFR, ela está voando mediante regras de voo visual. VMC são as condições meteorológicas visuais. AWY é aerovia, tá? Um termo novo que vai estar entrando aqui nessa aula, aerovias. PLN, toda vez que nós vermos PLN escrito no meio de uma frase dos regulamentos de tráfego aéreo, isso significa plano de voo. Temos aqui uma das últimas siglas, que é o ATS, que é o Serviço de Tráfego Aéreo, e acho que acabou faltando aqui, mas eu vou falar para vocês, a sigla IMC, India Mike Charlie, são as condições meteorológicas por instrumento, tá? Então, vamos começar aqui falando o que é voo por instrumento. É o voo que o piloto se referencia nos instrumentos da aeronave e, quando em área controlada, nas instruções do controle de tráfego aéreo. Então a gente vê aqui alguns instrumentos de aeronave, né? Aqui tem o sistema diretor de voo com mais algumas coisas. Aqui é uma cabine de uma aeronave com o G1000, né? Um fantástico G1000 aí da Garmin, uma empresa maravilhosa de aviônicos. Isso daqui é um ADF, né? Que faz a sintonia com as antenas de NDB. E por que eu coloquei todos esses instrumentos aqui para vocês? Porque as aeronaves devem estar equipadas com instrumentos adequados e equipamentos de navegação apropriados à rota a ser voada. Então essa é uma das primeiras regras aí de voo por instrumentos, tá? As aeronaves devem estar equipadas com os instrumentos adequados e equipamentos de navegação apropriados à rota a ser voada. Quando eu falo de instrumentos adequados, não é só o que está aqui dentro, não. O que está fora da aeronave também. As antenas que estão fora da aeronave vão sintonizar aí as frequências com esses instrumentos. Então, é ideal que essas antenas estejam em pleno funcionamento. O rádio deve estar funcionando também, tá? Várias coisas aí, tudo depende do que você vai voar. Se você vai voar através de um VOR, se você vai voar através de um NDB, se você vai voar através de um RNAV, GPS, depende muito da situação. Mas a sua aeronave é necessário que esteja equipada com a rota dos instrumentos que você vai voar, tá? E esses instrumentos adequados a essa rota. Então, essa é a primeira regra de voo por instrumentos aí que eu passo para vocês.
E agora nós vamos falar da IMC, que eu acabei não colocando como sigla lá, porque nós já iríamos conversar sobre ela aqui, ó. Condições meteorológicas de voo por instrumento. As condições IMC. Nós vimos condições VMC na aula anterior e agora nós vamos ver as condições IMC. Existem regras que devem ser seguidas no voo por instrumento e são de caráter compulsório. Toda vez que nós vermos caráter compulsório, significa obrigatório, tá? Tudo que é compulsório é algo obrigatório. E o que são as condições meteorológicas do voo por instrumento? Condições meteorológicas expressas em termos de visibilidade, distâncias das nuvens e teto, inferiores aos mínimos especificados para o voo visual, a VMC. Nós vimos lá na aula anterior que para o espaço aéreo de classe B, C, D, E, F e G, nós temos um mínimo de visibilidade e de distância das nuvens que nós precisamos seguir para praticar o voo visual. Então, beleza. Quando naquela classe de espaço aéreo a condição fica abaixo da VMC, vamos supor que para uma classe de espaço aéreo a minha VMC de distância lá é de 1.500 metros, por exemplo, de distância horizontal. Se ficou 1.400 naquela classe, já configura uma condição meteorológica IMC, beleza? Então teria que olhar classe por classe de espaço aéreo, lembrando que na classe de espaço aéreo A não se voa VFR, tá? Na classe de espaço aéreo A só vai voar IFR, é uma coisa que eu trago aqui de lembrança da aula anterior. E nas classes B até G, nós temos que ver o mínimo de visibilidade e distância sobre as nuvens. Se ficar menos do que aquilo, já configura uma condição meteorológica IMC. Acima daquilo, configura uma condição meteorológica VMC. Beleza? Então, isso vão ser as condições meteorológicas por instrumento. Essa aula é um complemento da anterior. Então, se você não viu a aula anterior, sugiro que você vá ver o vídeo, onde eu falo cada termo de distância de nuvens e visibilidade de todas essas classes de espaço aéreo, e aí o que estiver abaixo disso já vai configurar aí uma condição meteorológica IMC, beleza? Agora, a respeito dos níveis de voo de cruzeiro, quando nós falamos no voo por instrumento. Exceto quando em pouso ou decolagem, deve-se seguir os níveis de rota para voo IFR. Quando você está em rota, existem níveis adequados que devem ser seguidos, tá? E sobre os níveis de voo IFR, nós vimos na aula anterior quais são os níveis de voo VFR, lembrando que não se pratica voo visual acima de 15.000 pés ou flight level 150, tá? Só abaixo disso. E aí, de acordo com o seu rumo magnético, vai ter os níveis especificados lá do nível 000 até o 179 e do 180 até o 359, beleza? Então agora vamos nos prender ao IFR. Também é a tabela 7 do anexo E, tá? Voo VFR da ICA 112. E lá também, além de ter o voo VFR, tem uma tabela de voo IFR, tá? E a tabela de voo IFR é essa tabela aqui que vocês estão vendo. Do rumo magnético 000 ao 179, ó, os níveis de voo, eles são ímpares, ó. Então, ó, 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000, 15.000, 17.000, até 49.000 e por aí vai, beleza? Os níveis de voo ímpares, então, né, com o final 0, vai configurar aí os níveis de voo IFR acima de 3.000 pés. E aqui, ó, no rumo magnético 180 até 359, começa no 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 100, que é o 10.000 pés, 120, 140, 160, até lá os 50.000 pés e daí pra frente também, tá? Por que eu parei aqui? Porque a tabela 7 também parou aqui, mas lá na tabela 7 tem uma reticências de continuação. Então, por isso, os voos IFR que devem ser seguidos do rumo magnético 000 até 179 são esses níveis, e se seu rumo magnético for de 180 a 359, são esses níveis aqui de voo que devem ser seguidos em rota, tá? Esse é o padrão de níveis de voo IFR. Lembrando que o órgão ATC ou uma informação do AIP, tá? Principalmente vai estar numa carta de rota ou alguma coisa, eles têm autonomia para solicitar que seja voado um nível de cruzeiro diferente do padrão estabelecido. Então, se o controle falar, você está, sei lá, no rumo magnético 190 aqui, em tese teria que voar esses níveis de voo par, mas ele falar que você vai voar no nível de voo 130, ele tem autonomia para pedir coisa diferente, tá? O órgão ATC é autônomo na área que ele controla.
E caso o voo IFR for fora de uma aerovia, cabe ao piloto calcular corretamente o nível de voo de acordo com a publicação específica. Existem algumas publicações aí, a IP, carta de rota, né? Tudo essas publicações aí estabelecidas pelo DCEA, o piloto precisa consultar, olhar essa tabela aqui e falar, opa, para essa condição eu preciso manter esses níveis, ou um desses níveis aí. Cabe a ele determinar, beleza? Mas se você está sendo controlado, quem determina é o controle. Existe o padrão, mas o controle ou uma publicação específica pode determinar que você fuja desta padronização, beleza? Agora vamos falar a respeito das mudanças de voo por instrumento para voo visual. É possível mudar a operação de voo por instrumento para voo visual, mas para isso acontecer você deve ser autorizado, beleza? Então, para a mudança de IFR para voo visual, o piloto em comando deve comunicar o cancelamento do voo IFR e falar quais mudanças vão ser necessárias a ser feitas no plano de voo que ele está vigorando. E ele vai passar as informações e vai falar, eu preciso mudar nesse sentido por causa destes motivos, certo? Essa é a primeira determinante aí para solicitar uma mudança de IFR para visual. Quando voando IFR, ao encontrar uma condição meteorológica visual, não deverá cancelar o voo IFR, a menos que tenha a garantia e previsão que o voo VFR poderá ser praticado por longos períodos em condições meteorológicas visuais. Então não é porque você está voando lá numa condição IMC, né, fazendo seu voo IFR, desculpa. E aí do nada a camada de nuvens sumiu, ficou aquele céu aberto, visibilidade com o solo, distância de nuvens boa, visibilidade horizontal boa. Ah, vou cancelar o meu voo por instrumento? Não necessariamente, tá? Não é porque você encontrou uma condição VMC que você tem que cancelar. Você pode até fazer isso, mas desde que você tenha a previsão que vai conseguir voar sobre condições meteorológicas visuais por longos períodos de tempo. E em situações específicas, tá? Isso vai ser um critério do DCEA, ou seja, os órgãos de controle de tráfego aéreo, o piloto deverá manter o voo IFR mesmo voando visual. Tá? Ele solicita a mudança de visual, ele é autorizado, mas mesmo assim ele tem que manter a prática de voo IFR, tá? Mas isso mediante critério do DCEA. Então, os requisitos para as mudanças de voo por instrumento para voo visual são esses aí que estão escritos para vocês verem. Agora, voo por instrumentos em espaço aéreo não controlado. Existem obrigações a se cumprir em um voo IFR no espaço aéreo não controlado. As aeronaves em rota devem seguir os níveis de voo estipulados na tabela 7 anexo E. Aquela tabela que eu coloquei para vocês lá, tá? Tabela 7 anexo E da publicação ICA 112. Caso você queira ver essa tabela, vai aí no link da publicação que eu deixei aqui embaixo e olha lá no anexo E, vai ter essa tabela 7 que fala os níveis de voo a serem seguidos no voo por instrumento. As aeronaves devem estar munidas de rádio para manter escuta constante na frequência adequada em áreas de rotas e manter comunicação bilateral com o órgão ATS que proporcione serviço de informação de voo, beleza? Quando necessário. Lembrando que comunicação bilateral é uma comunicação onde o receptor e o emissor das informações trocam mensagens, beleza? Não é uma coisa assim, eu só estou mantendo a escuta. Comunicação bilateral é eu falo, ele fala e eu respondo. Isso seria uma comunicação bilateral. Se não, é uma escuta, tá? São coisas diferentes. E outra coisa bastante importante aí, quando você vai voar por instrumentos em espaço aéreo não controlado, notificar todos os pontos de notificação compulsória ao órgão ATS, mencionando hora e nível de voo, né, durante o sobrevoo, a menos que houver dispensa de tal ação pelo órgão ATS. Os pontos de notificação compulsória são esses pontos aqui, ó, que eu coloquei uma carta de rota para vocês verem. Ele tem tipo uma estrelinha, né? Às vezes pode ser um triângulo. Existem várias simbologias aí. Aqui, por exemplo, ó, é um ponto de notificação não compulsória, porque não está pintado em preto. A gente vai ver melhor esses fixos de notificação em uma outra aula, tá? Mas quando você está em rota, por exemplo, IFR, a maioria dos casos vai ser um espaço aéreo controlado. Mas quando não controlado, você pode sim notificar o seu serviço de informação de voo, né, o seu FIS, que você está passando sobre um desses fixos, e aí você vai falar a hora e o nível de sobrevoo sobre esse fixo, beleza? Então, a respeito das regras de voo em espaço aéreo não controlado, são essas. E agora a gente vai falar em voo por instrumentos em espaço aéreo controlado. A gente vai ver que nada mais é do que algumas coisinhas muito importantes chamadas de
Plano de voo, beleza? Além daquelas regras que nós vimos que são necessárias para voar em um espaço aéreo não controlado, é necessário a autorização do órgão ATC responsável pela área mediante a apresentação de plano de voo. Então você vai voar controlado, IFR, você vai apresentar um plano de voo e o órgão ATC vai falar, estou te autorizando, não estou te autorizando. Estou te autorizando apenas na parte que me cabe. Na outra parte você precisa de outra autorização. Então existem camadas de autorização também quando você vai subir um plano de voo, tá? E para isso é necessário que o órgão ATC te autorize a você voar naquela área. As informações que forem inseridas no plano de voo devem ser seguidas adequadamente, tá? Qualquer mudança do plano de voo em vigor vai ser notificado ao órgão e, mediante reautorização, você vai poder alterar sua rota, né? Alterar um destino, alterar uma alternativa, depende da situação. Mas é fato, o plano de voo, quando você sobe uma vez, ele deve ser seguido adequadamente. Plano de voo é uma ferramenta fundamental quando se voa em uma área controlada, principalmente em um voo IFR. Caso você receba uma instrução do órgão ATC que não seja adequada, o piloto pode solicitar uma correção da mesma, né? Às vezes por uma questão ali de alguma confusão na fonia, né? Algum equívoco do controlador, o piloto vê, isso daqui não está legal. Controle, é isso mesmo? Não é isso mesmo, tá? Isso é coisa que pode acontecer. Então, se você julgar que a instrução que você recebeu do órgão ATC não é adequada, você pode questionar, claro, mas lembrando que o ATC sempre tem autonomia e não vai fazer nenhum absurdo com as aeronaves em voo. Notificar todos os pontos de notificação compulsória ao órgão ATS, mencionando hora e nível de sobrevoo, a menos que houver dispensa de tal ação pelo órgão ATS. Mostrei para vocês lá no slide anterior, naquela carta de rata, que existem pontos que a notificação que você está sobrevoando ali, você tem que dizer a hora, né? Você se identifica, diz a hora e diz também o nível de voo que você está sobrevoando. Esses seriam os fixos de notificação compulsória. E as aeronaves em rota devem seguir todos os níveis de voo estipulados na tabela 7. Lembrando, mais uma vez, que o órgão ATS ele vai ter autonomia para determinar um nível de voo não padronizado pela tabela. Uma publicação específica, o órgão ATS ele pode falar, não, está esse determinado aqui, mas não, eu quero que você voe em um nível de voo diferente. Ok, o órgão de voo, o órgão de controle de tráfego aéreo, ele tem autonomia para alterar o seu nível de voo, beleza? Então, a respeito do voo por instrumentos em espaços aéreos controlados e não controlados, é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora nós vamos falar da última pauta dessa aula, que é a condições de voo IFR. Lembrando que o voo por instrumentos também pode ocorrer de dia ou de noite, assim como o voo visual, mas mediante algumas condições. Então, a respeito do voo por instrumento diurno, os aeródromos de partida, destino e alternativa devem estar homologados para aplicação de IFR diurno, beleza? Esse é o primeiro termo. Caso o aeródromo de partida for homologado apenas para VFR, você deve sair VFR. Caso haja VMC, né, você deve sair visual, caso haja condições meteorológicas visuais para voo visual, e depois você segue o seu voo em IFR em rota até o seu destino ou alternativa. Em procedimentos de saída por instrumento, né, quando a gente está falando de decolagem, deve-se obter a IMC do aeródromo, disponível em publicação específica. Normalmente na carta CID você vai ter ali, né, determinando qual que é o mínimo de visibilidade, qual que é o teto que você tem que ter para poder, por exemplo, seguir essa carta CID aqui, né? E para fazer essa saída por instrumento, então você precisa obter essa IMC do aeródromo. E outra coisa é a obrigatoriedade do rádio para comunicação bilateral com o órgão ATS, tá? Para fazer o IFR diurno, você precisa manter um rádio em funcionamento para fazer essa comunicação bilateral com os órgãos ATS. Lembrando que comunicação bilateral, o emissor emite a mensagem, o receptor responde e o emissor comprova isso daí, tá? Isso seria uma comunicação bilateral. Realmente é uma conversa, é um diálogo, não é uma escuta. E aí agora, a respeito do voo IFR noturno, os aeródromos de partida, destino e alternativa devem estar homologados para aplicação de operações IFR noturna. Tá? O aeródromo também é importante que esteja homologado. Se o aeródromo não estiver homologado, você não pode sair IFR noturno. Caso o aeródromo de partida, destino ou alternativa for homologado apenas para IFR diurno, deve-se realizar a partida ou chegada durante o dia sobre condições meteorológicas por instrumento. Né? Você vai ter uma condição IMC,
Normalmente no procedimento, se for de aproximação por instrumentos, também vai ter as condições IMC desse procedimento, e se for uma saída, também vai ter os mínimos de visibilidade e teto desse procedimento de saída também. Beleza? Então, a respeito aí, em aeródromos homologados apenas para IFR diurno, você vai ter que seguir a IMC e fazer apenas o procedimento diurno. Em procedimentos de saída por instrumento, deve-se obter IMC do aeródromo, disponível em publicação específica, coisa que eu acabei de falar para vocês. Tá? Se for uma saída, vai estar lá na CATACID, mínimo de teto, mínimo de visibilidade. E obrigatoriedade de rádio para comunicação bilateral com os órgãos ATS. Tá? Outra coisa muito importante aí, principalmente no voo noturno, você ter uma comunicação que qualquer coisa que você se perda tal, você vai ser guiado aí pelo controle. E terminamos aí mais uma aula de regulamentos de tráfego aéreo. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. E se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí para ficar por dentro do que vem pela frente. Temos as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Aviadores e Aeronautas. E temos o nosso e-mail, aviadoreseaeronautas@gmail.com. Qualquer dúvida ou sugestão, pode mandar por e-mail, estaremos respondendo o mais rápido e da melhor maneira possível, beleza? Próxima aula, regras do ar, sinais visuais no solo. Bastante importante aí e presente na ANAC. Eu já vi várias questões sobre esse tema e por isso espero vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.